Olá! Um tempo atrás eu fiz uma matéria para a revista A Mais Influente, dando dicas de como montar uma marmita saudável e barata. E eu resolvi trazer esse tópico aqui também para a página, mas falando no modo geral, como você ter uma alimentação saudável sem que você pague muito por isso. A gente sabe que o nosso dia a dia é bem corrido. São muitas coisas para fazer, é trabalho, é casa, é filho, é amigos, é conta para pagar. E muitas vezes a hora do almoço ou jantar acaba sendo negligenciada por diversos fatores que envolvem a nossa vida. Sabendo que o almoço e a janta são as principais refeições, não tratá-los de maneira adequada por um bom tempo pode acabar trazendo problemas para nós. Principalmente quando a gente começa a substituir essas refeições por lanches, seja encomendados nesses aplicativos, seja lanches que a gente compra na rua mesmo e leva para casa. Para que isso não aconteça e para que a gente passe a ter uma alimentação melhor, a gente precisa seguir alguns passos. O primeiro deles, sem dúvida, é planejamento. A gente tem que avaliar muito bem o quanto a gente gasta e com o que a gente gasta. Se a gente for botar tudo na ponta do lápis, a gente vai perceber que a gente gasta uma parcela do nosso dinheiro com coisas que poderiam ser transformadas em comida, e comida boa. Então, se a gente começasse a gastar um pouco menos com coisas não tão importantes ou para sua vida, ou para sua vida naquele momento, a gente poderia adicionar esse dinheiro na compra do mês, podendo escolher alimentos melhores. Dentro desse planejamento também é importante comparar preço, fazer pesquisa de preço. Vá ao supermercado mais barato, vá ao local mais barato, procure locais de comerciantes que são da sua região, principalmente em questão de frutas, legumes e verduras. Se você mora numa região mais rural, ou que as pessoas têm acesso a esses alimentos produzidos nessas regiões rurais próximas à sua cidade, procure e dê prioridade ao alimento dessas pessoas, porque eles com certeza vão começar a ter mais demanda, e com mais demanda vem o barateamento do preço. E dentro também do planejamento a gente tem a nossa escolha, a nossa montagem do nosso cardápio durante o mês, Quem faz aquela compra do mês todo, a gente tem o nosso cardápio do mês. Então, antes, quando você for fazer a sua lista do supermercado, se você ainda não faz lista do supermercado, faça, porque é essencial. Coloque nessa lista tudo que você gostaria de comer naquele um mês. Quando você chegar no supermercado, você vai vendo, Às vezes o que a gente quer comer ainda não tá acessível para nós. Mas conforme a gente vai se adequando, como eu falei, priorizando o alimento e não coisas que não são tão importantes naquele momento, a gente vai abrindo espaço para novas possibilidades nesse cardápio. O segundo passo entra também no planejamento, quase uma extensão do planejamento, que é realmente, nas frutas, legumes e verduras, escolher aqueles da época. Eu vou deixar o site aqui, onde mostra todas as frutas, legumes e verduras de cada época. Vai estar na descrição aqui. Isso é muito importante, porque quando o alimento está na época dele, ele acaba sendo mais barato. Então, vamos priorizar aqueles alimentos de cada época, e quando a gente muda também esses alimentos, quando a gente vai de acordo com a época desses alimentos, a gente consegue ter uma variedade de alimentos maior no nosso dia a dia, na nossa alimentação, e com um preço ótimo. E as carnes, gente, como frango, fígado, moela, elas costumam ser mais baratas e bem nutritivas. Mas frango eu acho que é até razoável, mas
Fígado e moela não é do gosto de muita gente. Eu adoro os dois, então pra mim não tem problema. Mas vai realmente do gosto de cada um. Mas, caso você goste, é bom investir nessas carnes porque elas realmente são nutritivas e mais baratas. E se você nunca experimentou, experimente, porque quem sabe você acaba gostando. A terceira dica é, na verdade, sobre uma das crenças que infelizmente acabaram colocando na nossa cabeça quando se fala sobre alimentação saudável. Alimentação saudável não é para ser feita de alimentos da moda ou alimentos que são extremamente caros. Uma alimentação saudável, ela é feita pela combinação de alimentos e nutrientes. Então, principalmente nessas grandes refeições como almoço e jantar, a gente precisa de carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais. Traduzindo tudo isso, todos esses nomes, uma alimentação saudável pode ser baseada em arroz, feijão, omelete, salada de alface com beterraba, cenoura cozida e uma fatia de melancia. Um exemplo bem básico, só para vocês entenderem todos esses nomes que eu acabei de falar antes. Carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e minerais. Ou seja, coisas que encontramos e comemos normalmente na nossa casa. Torna ainda menos improvável disso alterar o seu orçamento no final do mês. É possível sim ter uma alimentação saudável, comendo bem e pagando barato por isso. E você agora tá se perguntando, poxa, eu como bem, eu como saudável no meu almoço, na minha janta, por que então eu tô acima do peso? E aí que a gente tem que lembrar que a alimentação saudável não se resume a uma coisa só. A obesidade, o ganho de peso, não se resume a uma coisa só, não se resume a uma refeição, não se resume a um alimento. Nenhum alimento é vilão, nenhum alimento é herói. A gente tem que avaliar o conjunto todo. São 24 horas por dia. O que você come nessas 24 horas influencia no seu peso. É por isso que uma avaliação nutricional é extremamente importante para entender o que realmente está causando o seu problema. Então, se você já pratica uma alimentação saudável, pelo menos no seu almoço, na sua janta, mas ainda não sabe o que fazer, procura um nutricionista, pode me mandar uma mensagem, a gente conversa, te explico como funciona a consulta. E tira suas dúvidas também, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E é possível, gente. Não se desesperem, porque é plenamente possível. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.